Eu quero aproveitar o nosso encontro para poder compartilhar com você uma palavra. E eu quero, de antemão, aproveitar para dizer para você que eu quero dividir com você uma reflexão com um teor um tanto quanto diferente do que normalmente a gente compartilha, um tanto quanto diferente do que normalmente a gente conversa. E eu quero convidar você para ler comigo Jeremias, capítulo 2. Normalmente você vai me ver aqui, comumente, pregando sobre o Novo Testamento. Eu gosto demais e sou fissurado nos ensinos de Jesus. Nada contra, mas é minha preferência. Mas hoje eu quero dividir com vocês Jeremias, capítulo 2, versículo 1, 2, 7, 8 e 13. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas depois eu te aconselho a fazer essa leitura na sua casa, por favor. Então, abre aí o seu aplicativo. Se a Carla... Acende aqui na frente, Carlinha, essas aqui, ó, amarelas, por favor. A amarela. O canhão, isso, muito obrigado. Pronto, agora eu vejo vocês também, ótimo. Não precisa ser tudo não, senão eu não enxergo. Obrigado. A do fundo, diminui um pouquinho. Senão eu não enxergo. Fica uma luz muito forte no meu olho. Ótimo. Jeremias, capítulo 2. Tudo certo? Vamos ler? Diz assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, dos votos do seu matrimônio, de como me seguistes pelo deserto, numa terra que não é semeada. Versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. 8. Os sacerdotes não perguntaram, onde está Deus? Onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se rebelaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Versículo 13. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, trincadas, rachadas, que não retêm as águas. Amém? Que o Senhor fale conosco através da sua palavra, e eu gostaria que você me desse alguns minutinhos da sua noite, do seu dia, um instante, para a gente refletir aqui junto. Eu disse para você que o teor dessa reflexão é um tanto quanto diferente. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos que eu não conversava há muito tempo. E esses amigos, eles são jovens, é um casal de jovens, eles devem ter aproximadamente 30 anos, ou 30 e alguma coisinha, não muito mais do que isso. E eles foram fazer missões na Índia. Eles foram enviados para a Índia para serem missionários e para evangelizar uma casta de pessoas que eles chamam de Dalits, que é um tipo de gente que eles consideram subgente, sub-humanos. E eu tive a oportunidade de conversar com eles essa semana, A gente trocou algumas mensagens, conversamos, eu perguntei como que estava lá, ele me disse como que estava, eu perguntei sobre os desafios, eu falei, qual é o maior desafio da igreja indiana, da igreja que você está formando aí, qual é o maior desafio? E aí ele me contou qual era o maior desafio, eu falei, qual é o maior temor? Porque você é um brasileiro sendo recebido em um outro país, qual é o maior temor? O que essas pessoas temem? Ele falou, olha, o que essas pessoas temem, quando eu cheguei aqui, eles disseram que
Eles estão dispostos a tudo. Eles só não queriam se tornar uma igreja como a igreja brasileira. Esse é o maior temor que eles têm. O testemunho que eles oferecem é o seguinte: nós não temos aqui recursos que vocês têm, nós não temos aqui o equipamento, a aparelhagem, a infraestrutura, e inclusive a liberdade, porque é proibido aqui fazer o que nós fazemos e servir a Deus como nós queremos servir. Nós não temos nada disso. E nós temos medo de você chegando aqui querer trazer para cá para a gente tudo isso que vocês têm lá, e a gente tem medo de se tornar uma igreja como vocês são. Porque vocês são uma igreja que tem tudo isso, mas não tem o que nós temos, que tudo isso que vocês têm não compra. E quando ele me deu esse testemunho, isso mexeu bastante comigo durante a semana, me chocou bastante. Eu não conseguia pensar em outra coisa, refletir em outra coisa, senão isso. Então, esse texto que a gente leu aqui em Jeremias 2, eu vou narrar para você uma história para te colocar dentro do contexto, e aí a gente conversa mais a respeito disso. Nesse período aqui do Jeremias, o povo já está dentro da terra que Deus gostaria que eles estivessem. Se você voltar um pouquinho mais, você vai ver em Gênesis capítulo 12, Deus chamando um homem por nome de Abrão. Mais tarde ele vai ser conhecido como Abraão, e a proposta de Deus para ele é o seguinte: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei a partir de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Abraão pega a sua esposa e ele sai rumo ao desconhecido, a um lugar que ele não fazia a menor ideia. Mas ele vai confiando em Deus e confiando na voz que lhe chamou. Para resumir a história, o Abraão, na sua velhice, gera um filho, o Isaque gera o Jacó, que depois vai ter o seu nome trocado para Israel. O Jacó, que é Israel, vai ter 12 filhos, que daí inclusive a gente tira aquela ideia das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. E um dos seus filhos, o José, que era o seu filho preferido, ele foi vendido pelos seus irmãos, porque os irmãos tinham inveja dele. Ele foi vendido pelos irmãos para uma caravana de ismaelitas, e ele virou escravo na casa de Potifar, que era um general do faraó naquele período. O José, então, ele por ser um garoto muito bonito, ele chama a atenção da esposa do seu senhor, do Potifar, e aí a esposa começa a dar em cima dele. Ele não está muito afim, porque ele é temente a Deus. Então a mulher vai lá e arma uma cilada para ele. Enfim, você sabe a história. Ele vai preso. Na prisão ele interpreta o sonho de uns amigos, e depois de 13 anos que os seus amigos são livres, o faraó tem um sonho, e então pergunta para um dos seus empregados, para ser mais específico, do copeiro do faraó, e ele fala assim: eu conheço um cara que lá na prisão interpretou um sonho para mim, o nome dele é José, chama ele lá. Então pegaram José, trouxeram na presença do faraó, ele interpretou o sonho do faraó: 7 anos de abundância, vacas gordas, estoca alimento, guarda alimento, porque depois virá 7 anos de fome, escassez, são as vacas magras, e aí nós vamos nos tornar o centro do mundo, nós vamos ter alimento aqui para ajudar o mundo inteiro. Então, do jeito que o José interpretou o sonho do faraó, aconteceu, e o faraó, por gratidão, estabelece o José como governador do Egito. Ele é o segundo homem mais poderoso. Os irmãos de José, que venderam ele há um tempão atrás para aquela caravana de ismaelitas, a fome chega lá na terra onde eles estão, e eles caminham até o Egito. E chegando no Egito, José os reconhece. Agora ele é um homem poderoso. Então os seus irmãos também vêm ao Egito, e junto com seus irmãos, todos os hebreus também, e eles se estabelecem ali, porque agora o Egito é o centro do mundo, é o único lugar do mundo que tem comida, porque ninguém se preparou para os 7 anos de escassez. Afinal de contas, eles estavam vivendo abundância. Imagina, 7 anos, assim, tudo numa boa, gasolina
a R$ 2 o litro. Oh, meu Deus. O dólar, 1 por 1, imagina. O eBay ia cantar, né? O Shopee ia cantar o tempo inteiro. 1 por 1, uma coisa assim, 7 anos assim. De repente, no final de 7 anos, a gasolina vai para R$ 7, o dólar vai para 6,50, 14 milhões de desempregados. Um caos, um caos, um caos, um caos. Quem não se preparou para isso? O mundo inteiro. Ninguém estava preparado para isso. Então o que acontece? Um colapso. E o Egito é o único lugar que se preparou, porque o José tinha uma revelação. Ele sabia que isso ia acontecer. Então o mundo todo se curva diante do Egito, inclusive os irmãos do José. Então todos os hebreus vão parar lá no Egito, vão morar lá. Eles viram amigos de Faraó, eles viram amigos do poder. Só que tem um porém: o José, como qualquer ser humano, envelhece e morre. O Faraó, que fez um pacto com aquele povo, envelhece e morre. E o que acontece? O novo Faraó que se levanta, ele olha aquele povo e fala: rapaz, essa turma gosta de fazer filho. Eles estão se multiplicando aqui nessa terra. São muitos, daqui a pouco eles vão se virar contra nós. Vamos fazer o seguinte, vamos nos virar contra eles primeiro. Então o novo poder, o novo Faraó começa a escravizar aquele povo. E eles passam mais de 400 anos como escravos no Egito. Você conhece a história até aqui. E aí Deus levanta, no meio daquela turbulência toda, um homem chamado Moisés. A história do Moisés você pode conhecer nos primeiros capítulos do livro de Êxodo. E o Moisés se torna o libertador daquele povo. Depois de 430 anos servindo como escravos no Egito, agora Deus levanta o Moisés e o Moisés vai libertar aquele povo. E eles saem por uma peregrinação no deserto que dura 40 anos. 40 anos no deserto. 40 anos assistindo de perto milagres extraordinários, maravilhas extraordinárias. Ninguém consegue sobreviver num deserto. Por isso, inclusive, que a ideia é essa. O nome já diz tudo, é um deserto. Não tem água, não tem comida. Não tem formas de sobrevivência e a variação de temperatura é muito grande. Então, a ideia do deserto, aproximadamente, durante o dia, você tem uma temperatura de 50 graus e durante a noite, menos 10. Então, são 60 graus de diferença do dia para a noite. Ninguém sobrevive a isso. Só que eles tinham um trunfo na mão. E qual era o trunfo? Deus. Porque durante o dia, quando estava 50 graus de temperatura, Deus se manifestava como uma coluna de nuvem e trazia uma brisa suave para eles. E durante a noite, quando a temperatura estava menos 10 graus, Deus se manifestava como uma coluna de fogo e aquecia a todos. Quando eles sentiam sede, saía água da rocha, e quando eles tinham fome, caía maná do céu. As roupas cresciam no seu corpo e não se desgastavam durante a peregrinação. Então imagina a turma com a sandália, caminhando 40 anos no deserto, e a sandália não estoura. Não precisava nem botar um prego no Havaiana. Sempre novinho. Tudo tranquilo, tudo funcionando. Eles experimentaram uma maravilha extraordinária. Logo quando eles saem do Egito e eles estão diante do seu primeiro obstáculo, um mar na sua frente, atrás o exército do faraó. Vocês conhecem a história também. E aí o Moisés vai lá, todo sim, iluminado por Deus. Ele pega o seu cajado, toca nas águas e a Bíblia diz que as águas se partem como duas paredes gigantes. E o povo passa no meio daquelas duas paredes de água em terra seca, e quando eles chegam do outro lado, as paredes desmoronam em cima de Faraó e o seu exército, e eles morrem. Deus destruiu os inimigos do povo dele. Aquele povo então começa a celebrar. Miriam tira da mochila um pandeirinho e começa a cantar, e vira uma maravilha. Eles cantam, celebram. Lá no livro de Êxodo, inclusive, no capítulo 14, você vai encontrar o cântico de Miriam, a celebração das maravilhas de Deus. Esse é o povo. O Moisés morre quando está diante da terra prometida e o Josué assume o seu lugar. O Josué assume o lugar do Moisés
como o novo líder espiritual daquela geração, e agora ele é o responsável por introduzir aquelas pessoas, por introduzir aquela nação na tão sonhada terra prometida. Finalmente eles chegaram. Lembra a terra que Deus prometeu lá para Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí o Abraão gera o Isaac gera o Jacó gera o José vai para o Egito, eles fazem uma aliança, 400 anos como escravos, agora o Moisés vai lá, tira o povo, 40 anos no deserto, finalmente eles chegam na terra prometida. Chegou. Depois de tanto tempo, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, depois de tantas circunstâncias, chegaram. Sob a liderança do Josué, eles tomam posse da terra. Eles tomam posse da terra prometida. E aqui o texto que nós lemos de Jeremias capítulo 2, é exatamente sobre esse estabelecimento daquelas pessoas na terra prometida. Então agora vai fazer mais sentido. Vamos ler de novo? Versículo 1 e 2. Jeremias capítulo 2, versículos 1 e 2. Ó. Veio a mim a palavra do Senhor. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, do amor dos votos que você fez comigo, de como me seguistes pelo deserto numa terra não semeada. Deus usando agora o profeta Jeremias para olhar para aquele povo que herdou a terra, depois de toda essa jornada, depois de todas essas complicações, Deus usando o profeta Jeremias para olhar para o povo e dizer assim, ó, eu, Senhor, quero dizer que eu tenho saudade do tempo que vocês andavam pelo deserto. Eu tenho saudade de quando vocês andavam por uma terra que não era semeada, porque não adianta plantar no deserto que não ia nascer, não adianta jogar sementes na terra. Deus olhando para aquele povo e dizendo, eu sinto saudades de vocês caminhando pelo deserto. Eu sinto saudade de vocês quando vocês eram vulneráveis, quando vocês precisavam de mim. Eu sinto saudade de vocês quando vocês necessitavam da minha presença durante o dia e me seguiam olhando para a coluna de nuvens sem me perder de vista. E agora que vocês entraram na terra, parece que vocês não precisam mais de mim. Agora que vocês conseguiram o que finalmente queriam, agora não vale mais a pena orar, não vale mais a pena buscar, não vale mais a pena se derramar diante de Deus, não vale mais a pena, não vejo vocês fazendo mais isso. Eu sinto saudade de quando vocês peregrinavam no deserto. Deus levanta um profeta para poder dizer para o povo que ele sente saudade do instante em que o povo tinha Deus como sua referência absoluta, de quando o povo seguia a Deus verdadeiramente, quando as adversidades do trajeto que eles tinham colocava aquele povo de joelhos todos os dias. Quando ele usa a expressão, eu sinto saudade de vocês me seguindo no deserto, numa terra que não é semeada, ele está dizendo o seguinte, ó, essa terra aqui, vocês tinham que confiar em mim, porque no deserto não dá para estocar nada, vocês tinham que confiar em mim. Então o maná, ele tinha que vir todos os dias. Não adianta você pegar o maná da segunda-feira e tentar guardar o maná para terça-feira, porque estraga. A temperatura do deserto, o clima no deserto não te permite armazenar absolutamente nada. É uma terra que não dá para semear. E portanto não dá para você confiar na força do teu braço. Só tem comida se Deus der comida. Então, como eles tinham necessidade, eles tinham que se dobrar diante de Deus e confiar em Deus absolutamente todos os dias. Mas agora que eles herdaram a terra, cada um tem a sua lavoura.
Agora que eles herdaram a terra, cada um tem a sua plantação. Eu não preciso mais de Deus enviar para mim todos os dias maná. Eu tenho a minha plantação, eu me sustento, eu dou conta da minha existência. Eu dou conta de mim mesmo, eu não preciso mais que Deus me ajude. Meu irmão, é impressionante isso, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos em que a gente mais busca Deus, e mais ora, e mais conversa com Deus, e mais se torna vulnerável. E aí, finalmente, quando as coisas ficam boas, que aí era a hora realmente do nosso coração se entregar em uma gratidão profunda. Quando as coisas ficam boas, sabe o que a gente faz? A gente deixa tudo de lado, fala, beleza, já funcionou. O que eu precisava eu já recebi, tá bom. Eu já herdei a terra que eu queria, então agora tá tranquilo. Eu já consegui aquilo que eu precisava, então agora dá para seguir em frente. Eu me lembro, e isso eu acho que sempre vai ficar muito claro na minha memória. Vai ser difícil um dia eu me esquecer disso. Vocês sabem, quem acompanha a gente há mais tempo, eu tive uma infância muito, muito pobre. A nossa referência de família é uma família muito pobre. Nós viemos de um lugar muito pobre, da periferia de São Paulo. E se não bastasse uma realidade muito pobre, o meu pai tinha 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos, do qual eu sou o caçula, e o meu pai adoeceu. Ele tinha diversos problemas de saúde que o impedia de trabalhar. Ele tinha direito à aposentadoria, mas não conseguia se aposentar. Ele entrou num processo para aposentar que ele faleceu 10 anos depois, sem conseguir desfrutar da aposentadoria que ele tinha dado entrada, e não conseguia. E nós passamos por momentos muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis mesmo. Um homem em casa sem poder trabalhar, com 5 filhos, sendo 3 mulheres procurando emprego, 2 meninos que eram crianças, não tinham como trabalhar. E a gente passou por momentos difíceis, difíceis mesmo. E nesses momentos difíceis a gente orava assim, nossa, feito doido. A gente orava porque nós dependíamos de outras pessoas. Nós dependíamos de alguém para nos ajudar, nós dependíamos de alguém para nos abençoar, porque caso contrário, nós não poderíamos comer, vestir. Havia uma necessidade absoluta. Deus usava uma irmã, hoje ela já mora no céu, mas a gente também não esquece, e eu não esqueço porque eu e meu irmão, nós éramos pequenininho, pirralhinho, mas a gente infernizava essa mulher demais, então era uma mulher cheia do Espírito Santo mesmo, porque estava em casa para ajudar a gente, e a gente ficava infernizando a mulher, e ela, numa boa, Dona Ramira. Rapaz, a gente infernizava essa mulher. A gente ficava, ela ia em casa e fazer uma oração, e levar a comida e tal, e a gente ficava fazendo desenho dela, tirando sarro, aí quando ela distraía, a gente amassava um papel e tacava o papel na mulher, coitada, a mulher sofreu com a gente. Sofreu demais, tadinha. E a Dona Ramira, todas as manhãs, ela ia na padaria comprar pão para ela e para a família, e ela voltava trazendo uma sacolinha com 20 pães, e deixava em casa também. Então, ela, todo dia, de segunda a segunda ela fazia isso. Ela comprava pão, voltava, trazia para casa e deixava 20 pães lá no portão de casa, a gente ia lá pegar, e foi uma época em que a gente comia pão de manhã, que a Dona Ramira trazia, comia pão, era uma maravilha. Aí no almoço a gente comia pão, e aí, mas no jantar a gente variava, porque no jantar a gente podia fazer um pudim de pão, podia fazer uns docinhos de pão, tinha algumas coisas de pão, e a gente ficou por um longo tempo comendo o pão que a Dona Ramira trouxe, não era o pão que o diabo amassou, não, por favor. Não vinha amassado, fica tranquilo, que o pão vinha inteirinho, bonito. A gente ficou por muito tempo comendo o pão que a Dona Ramira trazia. E eu acho que ela não imaginava isso, porque quando ela ia em casa,
em algumas vezes que ela pedia para entrar, ela entrava para fazer uma oração, abençoar a nossa família e tal, mas ninguém nunca tocou no assunto, ela nunca perguntou, meus pais também nunca falaram, tá difícil, tá ruim. Não, ninguém nunca falou nada. Nada. Foi um momento bem difícil. E tem coisas que marcam a gente, porque eu era um molequinho e eu não esqueço dos pudim de pão, do pão com casca, pão sem casca, miolo de pão, só a casca do pão. Era uma maravilha, e beleza, passou, foram anos assim. Anos em que a gente, todos os dias, a gente tinha que orar. E a gente ia dormir e o meu pai lembrava, meu pai era o cara mais firme da igreja, da nossa família, minha mãe de vez em quando, eu e o meu irmão era pequenininho, então a gente só queria bagunçar, a gente ia, cantava no coral das crianças, aquela coisa toda, mas a gente ia mesmo para tirar o sarro. E aí todos os dias o meu pai lembrava a gente, antes de dormir, tem que orar para ver o de amanhã. Todo mundo comeu hoje, está tudo certo? Está tudo certo. A barriguinha está cheia, é pão, mas está cheia. Então, amanhã a gente tem que orar, porque amanhã tem que ter de novo, porque senão, se Deus não mandar, não vai ter. Então, todo dia a gente tinha que orar, e a gente orava mesmo. Ele ensinava a gente orava lá, falava, Pai, Deus e tal, em nome de Jesus, usa a vida da dona Ramira lá, para trazer o pão para nós, senão o trem vai ficar difícil. E o tempo passou. E às vezes parece que a gente esquece as coisas que aconteceram e as coisas que nos trouxeram até aqui. A gente esquece do passado, a gente esquece dos momentos, das tribulações, das dificuldades. A gente esquece de onde veio. Porque hoje a minha realidade é outra. Hoje eu não preciso mais orar a Deus para ver se Deus provê comida. Basta eu abrir a geladeira, minha geladeira está cheia. Não preciso mais fazer isso. Eu não preciso mais pedir coisas para Deus. Eu não preciso mais dobrar o meu joelho para clamar pela misericórdia de Deus. Então, por que não preciso mais? Me parece que a gente vai deixando de fazer. A gente vai deixando de depender. Nós vamos tomando uma autonomia maligna, achando que a nossa vida é bancada por nós mesmos e pelo status que nós alcançamos, pela força do nosso trabalho. Essa é a crítica que Deus está mandando Jeremias fazer para o povo. É isso que Deus está usando Jeremias para falar. Eu tenho saudade de quando vocês andavam em uma terra que não dava para semear, porque aí vocês oravam todos os dias. Todos os dias tinha oração. Agora, é como se Deus estivesse falando assim para a gente, eu tenho saudade quando você estava estudando para o vestibular. Como eu tenho saudade, que você pegava o ônibus lotado, ia estudando no ônibus, comia marmita fria, era um perrengue danado, uma coisa triste, complicada, você orava todo dia, mas agora você passou no vestibular, você foi efetivado, você tem um bom emprego, você tem uma boa condição, e tudo isso que você fazia antes, agora você não faz mais. Tudo isso que você vivia antes, em uma outra situação, agora você não vive mais, agora você não faz mais. Então me parece que a terra prometida se torna um pretexto para nós não buscarmos mais a Deus. Se torna um pretexto para que não haja mais sacrifício, se torna um pretexto para que não haja mais disposição. Tudo é um pretexto hoje. Tudo é um pretexto, e aí o negócio começa a ficar difícil, aí a gente vai lá para a oração, o negócio complicou, o cinto apertou, aí você vê o irmão no jejum, se você vê o irmão fazendo jejum, o irmão na oração, você fala assim, tenho certeza que o irmão está chegando mais cedo na igreja e indo embora mais tarde, o irmão está ali no louvor com o olho fechado, adorando a Deus, está passando por provação. O negócio está apertado, o trem está difícil, está desempregado, ou está correndo risco de perder o emprego, tem alguém perseguindo o trabalho, porque se tiver tudo bem, se tudo estiver dando certo, se a terra prometida estiver diante de você e você inserido nela, me parece que a gente esquece.
que a gente larga. Não precisa mais. Olha o versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, quando você entrou na terra que eu te introduzi, aí o negócio acabou. Aí lascou. Quando você entrou na terra, você esqueceu. Está tudo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor, se Deus desse para você uma varinha mágica, uma varinha de condão, igual aquela do Harry Potter, sabe? Que você pudesse, sim, tudo que você quiser, qualquer coisa. Você vai lá, pega a varinha e... tchum! Como que é o nome da... Eu sei que você sabe. Não é pecado. Oi? Bibi de Bom. Meu Deus. Você pega, imagina, Deus te dá uma varinha, é o nome do treco que ele fala, quando vai coisar com a varinha, mas não tem problema, deixa pra lá. Imagina que Deus te dá uma varinha, dessa daí. Tudo que você quiser, qualquer problema que você tem, você pega essa varinha, aponta, fala a palavrinha mágica e puf, acontece. Então você está no final do mês, chegou um boleto lá, você fala, rapaz, olhou o saldo da conta, fala, ih, está vermelho, peraí, está lá, o negócio fica já R$5.000 na sua conta, você paga o boleto, está tudo certo. Aí você está dirigindo, fala, ih, rapaz, a gasolina está acabando, o tanque enche, está tudo certo. Imagina se isso acontecesse. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tivesse uma varinha dessa, você oraria? Você oraria? Você fala, não precisa, né? Eu vou orar para quê? Uai, não precisa. A varinha já está na mão. Então deixa eu te fazer outra pergunta. Qual é o seu interesse com Deus? É a vontade ou o poder? O Jeremias está falando assim, ó, quando vocês entraram na terra, quando não tinha mais necessidade, agora vocês tinham uma varinha na mão. Porque no deserto vocês precisavam de água na rocha. Na terra prometida tem cisterna. Bobagem, tem lá um monte de água, a hora que você quiser, você vai lá e toma. Comida tinha que esperar cair do céu, porque não tinha o que fazer. Não tem McDonald's no deserto. Olha que, às vezes eu até duvido, mas eu acho que McDonald's tem em qualquer lugar, né? Mas no deserto, pelo menos naquela época, não tinha. Não tinha o que fazer. Então, vocês queriam comida, tinha que esperar cair do céu. Vocês tinham que orar. Mas agora que vocês estão na terra prometida, tem uma plantação aí. O que vocês quiserem comer é só ir no quintal de casa e pegar. Não precisa mais de oração para comer. Está um frio danado, meu Deus do céu. Vocês tinham que ir lá clamar, a coluna de fogo, Deus, esquece não. Mas agora não, agora está um frio danado, você vai lá, pega o teu edredom, meu irmão, ó, puxa aqui, ó, o edredom, você até soa em noites frias. Se tiver um calor danado, mas no mínimo um ventilador. Quando não, um ar-condicionado. Se a sandália estiver no final, você vai no shopping comprar outra, olha. Tem que ficar lá, Deus, não deixe estourar a correia, Deus, em nome de Jesus, porque olha como que está aqui o trem. Imagina, só tem uma coisa pior do que andar no deserto descalço. Não deixe estourar.
Não precisa, estourou agora, você vai. Antes de estourar, aliás, antes de estourar, vamos ser sinceros, vai. Tem umas 8, 9, 10, 12, 25, 36, 48 pares de sapato em casa. Eu sei. Eu tenho uma em casa também. Às vezes eu olho e falo, Jesus, ela só tem 2 pés. A gente já está suprido, já está tudo certo. Então, se está tudo certo, não precisa mais orar. A gente tem a varinha na mão. Não precisa mais orar. Aí o profeta Jeremias diz, quando vocês entraram na terra, isso foi a destruição de vocês. Isso foi um caos para vocês. O versículo 8, para mim é o mais temeroso. Olha só. Os sacerdotes não perguntam onde está o Senhor. Esse é o mais temeroso, porque ele está falando assim, ó, os homens de Deus não sabem onde está Deus. Os sacerdotes não perguntam mais onde está o Senhor, perderam Deus de vista. Perderam Deus de vista, os sacerdotes não perguntam mais onde está o Senhor. Os que tratam da lei não me conhecem. Doutores da lei, que não conhecem Deus. Eu já conversei com muitas pessoas que sabem tudo sobre Deus, mas que não tem nenhum tipo de relação com Ele. Sabem de tudo, tudo. Na faculdade teológica, eu tive um professor de hermenêutica que ele era ateu. Ele dava aula numa faculdade teológica para pessoas que, assim como eu, seriam pastores de uma igreja, e ele era ateu. No primeiro dia de aula, eu me lembro que ele chegou com uma Bíblia desse tamanho lá, né, terno, gravata, com uma Bíblia desse tamanho. Na hora eu olhei e falei assim, uau, esse homem é crente demais, olha o tamanho da Bíblia dele. Um biblião assim, sabe que se o demônio não sai na unção, você tira um trem assim. Aí ele pega aquela bibliona, aí ele entra na sala com a maletinha dele, ele joga a Bíblia na mesa e faz um estalo, pá! Aí ele olha para aquela sala cheia de aluno, tonto como eu, novinho, doido, achando que aquele homem era um pastor ungido do Senhor. Ele fala assim, ó, eu quero que alguém aqui dentro prove para mim que essa porcaria aqui é de verdade. Eu olhei e falei, sangue de Jesus tem poder. O que eu estou fazendo aqui? Falei, meu Deus, eu entrei aqui para aprender sobre... O cabra vira e me chama de porcaria. Eu falei, como assim? Aí depois a gente foi descobrir que aquele cara, ele era advogado, foi desembargador, então ele entendia muito de hermenêutica, porque é uma matéria do direito, e ele é professor do seminário teológico, de uma faculdade teológica. Ele é ateu e ele... Está tudo certo. E você conversando com ele, ele te dando informações sobre Deus que eram... Você falava, nossa, meu Deus do céu, rapaz, isso é revelação? Mas o cara nem acredita que Deus existe. Tem muitas pessoas que têm muitas informações sobre Deus, mas não faz a menor ideia de quem Ele é. Porque nunca teve um relacionamento com Ele, nunca desfrutou dele. Nunca esteve com Ele, diante dEle. Então essa é a crítica que ele está fazendo. Os sacerdotes, os homens de Deus, não sabem onde Deus está. E os doutores da lei não me conhecem. Os pastores se rebelaram contra mim. E os profetas agora profetizam por Baal. Melhorou.
eu fazer uma pergunta para você. Tá tudo bem aí? Tá bom? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Já chegou onde você queria chegar? Você já está suprido? Já está suprida? Já está na terra prometida? Você já chegou onde você queria estar? A sua realidade hoje é diferente da sua realidade de antes? E se você já chegou onde queria, e se a sua realidade hoje é diferente do que era antes, a sua intensidade diante de Deus é a mesma? Ou também mudou? O versículo 13, que é o último versículo. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, a mim que sou um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, trincadas, que não retêm as águas. É o Jeremias, através do Espírito de Deus, dizendo para aquele povo, é o seguinte: no deserto vocês não podiam acumular. Mas quando vocês saíram do deserto, a primeira coisa que vocês fizeram foi acumular. No deserto eu não ensinei a vocês que era o maná todos os dias, do dia. Jesus não ensinou para a gente, em Mateus capítulo 6, quando os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar, Ele não vai ensinar para a gente a oração do Pai Nosso? Você lembra como que é? O pão nosso de cada dia. Sabe o que significa essa oração? O pão nosso de cada dia? Significa Jesus ensinando para você que quando você chegar na terra prometida, não aprenda a depender de si mesmo. Não seja um acumulador. Aprenda a depender de Deus todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ao invés disso, nós temos aprendido a guardar pão. Nós viramos verdadeiros estocadores de pão. Nós guardamos tudo, nós estocamos tudo. O nosso problema hoje é que nós somos extremamente obesos de recurso. Nós vivemos em um mundo que produz alimento para aproximadamente 20 bilhões de pessoas. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. E das 7 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas, ou seja, um pouco mais que a metade, passa fome todos os dias. O mundo produz para 20, nós temos 7, das 7, 4 passam fome. Por quê? Porque nós somos acumuladores. É por isso que, na conversa que eu tive com meu amigo durante a semana, os rapazes indianos, os cristãos indianos, disseram que o maior temor que eles tinham, o maior temor que nós temos, é que a nossa igreja fique igual à igreja do teu país. E aí você pode perguntar, por quê? Como eu me fiz a pergunta a semana inteira, eu falei, meu Deus, por que eles falaram isso? Que injustiça! Por que eles falaram isso da gente? Que injustiça, que injustiça! E aí eu fui refletir, fui orar e falar com Deus, porque a gente já chegou lá. Nós vivemos num país de liberdade religiosa. A gente conhece isso como Estado laico. Embora tenha um monte de gente falando por aí que a igreja está ameaçada, meu Deus do céu, não tem nada ameaçado. Nada, nada, nada. O direito de culto é constitucional. Nós vivemos num país livre. É exatamente por isso que as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam o ambiente de culto, a entrega a Deus, o culto não é de coração, exatamente porque a cada esquina tem 2, 3 igrejas. Nessa rua aqui tem uma pancada de igreja, se você não gostar daqui, você sai daqui, anda um pouquinho aqui, 100 metros, você vai encontrar outra ali, aí você vai lá e vê, pode ser à la carte o negócio. Se você gostar daqui, vai, se não gostar daqui, vai para lá, se não gostar de lá, vai para cá, fica à vontade.
E melhor ainda, se você não quiser nem sair de casa, nós estamos transmitindo. Então, para você que está em casa, tá aí, você não precisa nem sair de casa, você não precisa nem se cansar mais. E esse talvez seja o problema. Esse talvez seja o grande problema. O problema é que nós já alcançamos. O problema é que se você quiser assistir um culto, você entra no canal da igreja e está lá. O pastor falando com você, o pessoal que está aqui louvando, vai funcionar, está numa boa. Esse talvez seja o problema. Talvez é por isso que o medo deles seja de se tornar como a gente. E eu perguntei para ele, então, depois que eu concluí tudo isso, eu falei com ele de novo, eu falei, cara, me fala como que é aí? Como que é essa realidade aí? Ele falou assim, pastor, é o seguinte, o nosso culto aqui, no domingo, começa às 6 horas da manhã. Eu falei, é nada. Ele falou, 6 horas da manhã. Eu falei, mas 6 horas da manhã, tipo, 6 horas da manhã? Ele falou, é 6 horas da manhã. Eu falei, mas é 6 horas da manhã, 6 horas da manhã mesmo, assim, tipo 6 horas, escurão assim e tal. Ele falou, começa 6 horas da manhã. Eu falei, rapaz, mas qual o problema de começar um tiquinho mais tarde, né? Ele falou, não, começa 6 horas da manhã, porque o pessoal vem andando para a igreja. Não tem carro, ônibus, Uber, não tem nada disso, o pessoal vem andando. E se a gente começar um pouquinho mais tarde, eles vão pegar um sol muito forte, então eles vêm caminhando, vêm andando. 6 horas da manhã. Falei, rapaz, falou, e a turma caminha às vezes 1h30, 2 horas e chega na igreja. Eu falei, como que é o culto? Ele falou, a gente cultua até 12h30. Eu falei, peraí, então me explica de novo. Vocês começam 6 horas da manhã. Ele falou, Eu falei, então 6 horas mesmo, né? Escurinho e tal. Ele falou, 6 horas. E vai até 12h30. Eu falei, então são 6h30 de culto? 6h30 de culto. Eu falei, vocês não cansam, não? Ele falou, rapaz, são 6h30 de culto, assim, numa vibração, turma chorando, cantando, pulando, gritando, se derramando, 6h30. Eu falei, é nada. Ele falou, Eu falei, e pregação, como que é? Ele falou, rapaz, eu prego entre 2h30 e 3 horas, o meu sermão. Eu falei, é nada. Ele falou, 2h30, 3 horas. Eu falei, rapaz, às vezes eu passo 10 minutos do horário. Você já vê os irmãos desesperados, falando, meu Deus, esse menino vai parar de falar não, em nome de Jesus. Sermão 2h30, 3 horas. Eu falei, é sério isso? Ele falou, 2h30, 3 horas. Eu falei, não é possível. Ele falou, 2h30, 3 horas de sermão. Eu falei, então, você tem um culto de 6h30, com 3 horas de palavra? Eu falei, Ele falou, por que vocês terminam 12h30? Ele falou, a gente termina 12h30 porque depois tem uma refeição que a gente serve aqui para os irmãos, e é a única refeição que eles vão fazer durante o dia. Eu falei, então, a refeição é depois do... Ele falou, o pessoal vem, a maioria com fome, cansado. Eu falei, agora eu acho que eu entendi, então, o que eles quiseram dizer com isso. Eu falei, porque a gente passa 1h30, 2 horinhas na igreja. A gente vem de barriga cheia. A gente vem de carro, de Uber. A gente não anda mais, eu pelo menos, se eu tiver que andar 100 metros, eu já peço um Uber. Se tiver 100 metros de caminhada, eu já peço um Uber, se eu tiver sem carro. O que raramente vai acontecer, porque eu não estou sem carro nunca, estou sempre de carro. Às vezes dá vontade de pegar um Uber para chegar até o meu carro. Pra você ter uma ideia da situação. Então a gente tem 2 horas de culto. 2 horinhas. A gente vem de barriga cheia. A gente vem de carro, de Uber. De boa, de boa. E aí a gente chega e tem um lugar para sentar, né? Outro detalhe que ele falou, são 6 horas de culto e não tem cadeira. Ele falou, não tem cadeira, ninguém levanta, ninguém vai no banheiro, ninguém vai beber água. Eu falei, ninguém vai beber água por quê? Ele falou, porque não tem água. E ninguém levanta para ir no banheiro por quê? Ele falou, porque não tem banheiro. Eu falei, rapaz, eu estou começando a gostar dessas estratégias.
Está ficando interessante esse assunto. Ninguém levanta para tomar água, ninguém levanta para ir no banheiro. Então, vou tirar. Domingo que vem você vai chegar aqui, não vai ter cadeira e aqui vai estar trancado. E o filtro vai estar lá na rua. Ele falou, ninguém levanta. 6 horas ninguém levanta. Eu falei, então acho que está explicado. Agora eu acho que eu entendi o que eles falaram, que eles têm medo de se tornar como a gente. Porque a gente tem tudo. A gente tem tudo. Seja sincero, meu irmão. A gente tem tudo. Olha aí ao seu redor. Meu Deus. Isso é porque nós somos talvez a igreja mais simples aqui da região. E mesmo a mais simples tem tudo. Tem tudo aqui. Tem tudo. Você acabou de ouvir uma música da hora. Show de bola. Os meninos ensaiam a semana inteira para poder oferecer para você a melhor canção aqui. A gente estuda a hora, você tem pessoas aqui toda vez trazendo para você reflexões inteiramente bíblicas, pessoas que têm conteúdo, que estudam, que se entregam, que são chamadas para isso. A gente tem tudo e não valoriza nada. Entende? A gente tem tudo e não valoriza nada. E eles não têm nada. Mas no fundo, eu cheguei à conclusão de que pobres mesmo somos nós. Pobres mesmo somos nós, que temos tudo para comer e já não conseguimos mais dar graças a Deus por isso. Pobres mesmo somos nós, que apertando ou não, a gente para vir para a igreja consegue pegar um carro, um Uber, tem uma roupa boa para vestir, tem um sapato bom para botar no pé. Pobre mesmo somos nós. Que a gente pode vir cultuar aqui num dia de chuva, lá quando está chovendo não dá, porque o lugar que eles se reúnem é céu aberto. Não tem laje, não tem telhado. A gente aqui, se estiver chovendo, não tem problema, não. O máximo que vai acontecer é dar uma gotada aí em você. Tem uma goteirinha aí ou outra. Então a gente tem luz ambiente, o trem abaixa, aumenta. Meu Deus. Você traz sua criança está lá embaixo aprendendo também. Em Teologia Kids. Você já ouviu falar nisso? Teologia Kids. Seus filhos estão lá embaixo aprendendo teologia. Estão lá embaixo brincando de hominho. A gente na igreja tem um seminário teológico, 3 anos de formação. Se eu for perguntar quem dá valor para isso, eu nem pergunto para não ficar chato. A gente tem tudo aqui. Mas parece que a gente só valoriza as coisas que a gente não tem. Nós somos uma igreja rica. E quando eu penso que nós somos uma igreja rica, eu lembro das cartas que Jesus manda às 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, através de João. Eu lembro das críticas de Jesus para essas igrejas e eu fico atemorizado. E eu fico me perguntando, eu falo, meu Deus, qual dessas que nós somos? Eu vejo Jesus falando da igreja de Éfeso, falando assim, vocês possuem uma ortodoxia irrepreensível. Vocês colocaram à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, os achastes mentirosos. Vocês batalham em favor do meu nome, trabalham e não se cansam. Aí eu falo assim, será que é isso aqui que é a gente? Porque aí no final Jesus fala assim, eu tenho porém contra ti uma coisa. Então vocês são bacanas, vocês conhecem tudo da Bíblia, vocês têm uma ortodoxia maravilhosa, irrepreensível, vocês trabalham
trabalham e não se cansam. O único problema é que vocês abandonaram o amor. Esse é o único problema. Eu vejo Jesus falando com a igreja de Laodiceia e eu me pergunto, será que é essa que nós somos? Ele falando para a igreja de Laodiceia assim, vocês dizem rico sou e estou enriquecido, porque Laodiceia era a maior produtora de tecido do mundo antigo e eles promoviam desfiles dos seus tecidos, era uma Laodiceia Fashion Week, era uma coisa assim inacreditável. Ricos e também produtores de colírio, tratamentos oculares, era tudo através deles, então era uma região muito rica, e eles se gabavam da sua riqueza, e Jesus chega para eles e fala assim, vocês dizem rico sou e estou enriquecido, mal sabem vocês que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Pobre e miserável porque vocês se acham ricos, cegos porque vocês fazem tratamentos oculares, vocês produzem colírios, e nus porque vocês são maiores produtores de tecido. Vocês acham o quê? Que é a roupa de vocês que vão cobrir a vergonha da sua nudez? Vocês acham que é o colírio de vocês que vai fazer com que vocês enxerguem? Vocês acham que é o dinheiro de vocês que vai fazer com que vocês se tornem ricos? Mal sabem vocês que são pobres, miseráveis, cegos e nus. E aí eu falo, Senhor, é essa? O que nós somos? Quem somos nós? Quem somos nós diante de tudo isso? Quem é você, meu irmão? Quem é você? Qual igreja é você? Qual igreja você é? Qual igreja você é? Como está o seu coração?